Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal de contas, internet não tem tempo nem espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que está me assistindo do YouTube, deixa o seu like, compartilhe. Vai fazer toda a diferença para mim para aumentar a relevância do canal. Hoje nós temos uma live com a doutora Suzana, pediatra, e ela já entrou aqui, eu já vou chamar e vou apresentá-la. Então sejam todos muito bem-vindos. A Suzana já vai entrar e eu vou apresentá-la com ela já na linha. Deu certo? Ah, deu certo! Deu, né? Deu, acho que... Não, tá bom, tá tudo enquadrado certinho aí, Suzana. Vamos lá, vamos lá. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Espero que a gente, nessa quarentena forçada, a gente vai criando uns assuntos, né? Vamos conversando sobre muitas coisas e vamos criando oportunidades de desenvolver certos assuntos. Acho que a Suzana não está me ouvindo. Está me ouvindo, Suzana? Acho que a internet dela está fora do ar. Gente, façam uns coraçõezinhos que melhora a transmissão. E eu vou pedir para vocês enviarem os aviõezinhos aí. Isso, caiu. Deixa eu chamar a Suzana, que é melhor. Vão enviando os aviõezinhos. Vão fazendo os coraçõezinhos, que a conexão fica boa. Deve ter milhares de lives a essa hora. Então fica tudo dando pau. Caiu. Caiu, ainda bem que não machucou. Isso, gente, corações para nós. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Então, o bate-papo hoje é com a Suzana. Hoje não é palavra de valor, hoje é um assunto muito, muito interessante. Nós vamos falar sobre o adoecimento das crianças como reflexo dos pais. Convidei a Suzana porque ela não tinha percebido, ela havia percebido, sim, que há uma ligação direta com os pais, mas ela estava... Mas isso é um olhar sistêmico, né? Que a sistêmica estuda propriamente e sabe dizer o porquê que aquilo está acontecendo. E ela, como médica e ali no trabalho, né? Só observava e foi criando uma frequência modal até, né, Suzana? Sim. Mas quem é a Suzana? Então, a Suzana é médica, pediatra, e pela USP ela fez uma especialização em endocrinologia infantil. É isso? Endocrinologia infantil, pediátrica. Então, tem bastante conhecimento, né? Muitas coisas. E o objetivo hoje aqui é a gente bater um papo. Na verdade, a Suzana vai contando algumas coisas e eu vou dar a visão sistêmica do que é isso. E vocês levem isso para o ambiente de vocês. E, por favor, façam perguntas, porque eu acho que vai ser, assim, muito valiosa essa live. Muito valiosa para o nosso dia a dia. Porque os pais ficam procurando problema nas crianças e o problema não é nas crianças. Tem uma frase do Bert que diz assim: as crianças são boas. As crianças nunca têm problema. Se elas aparentam um problema de personalidade, ou se vai... Então, assim, isso vai se adquirindo com o tempo e tem a ver com reflexo. Assim como tem a ver o reflexo do bom também, né? Mas e esse reflexo, normalmente, acontece por questões, principalmente de conflitos dentro da família. Ou conflitos que não são falados, ou conflitos que são falados, vistos, e que ninguém toma um certo cuidado com a criança. Nas rupturas de casais, então a criança fica doente para juntar papai e mamãe. Nós vamos falar sobre isso, né? E veja, mas eu não quero mais ficar com meu marido, eu não quero mais ficar com minha esposa e eu tenho que continuar por causa da criança? Não. Tudo é a forma. Tudo é a forma, tudo é o jeito como você vai conduzir isso. Agora, não pense que as crianças não são o seu reflexo. São. E principalmente por conta do quê? Do núcleo da célula, da memória celular.
porque eles são a união perfeita do masculino e do feminino, do papai e da mamãe. Então, eles sentem tudo nas células. Por isso que a mãe não pode falar mal do pai, o pai não pode falar, não pode nem pensar, porque a célula é ativada ali na criança. E aí gera o adoecimento. Cada um no seu, na sua condição, no seu caso, enfim. Então, eu vou deixar agora a Suzana falar um pouquinho, né? E a minha primeira pergunta para a Suzana é justamente essa, né, Suzana? Como que você observa o dia a dia, né? Você também foi intensivista há um tempo, até pela residência e tudo, né? Na residência a gente passa, né, tanto pela neonatologia, pela UTI, né, pela parte intensiva pediátrica. Eu acho que lá a gente vê bastante isso, né, que a Cris comentou, né? A questão do adoecer e a questão, né, em relação aos pais. E, igualmente, a gente vê isso também no pronto-socorro, né, com as crianças que chegam com doenças agudas, que acabam indo para uma enfermaria, e aí a gente vê que não melhora, era, né, não era uma coisa tão assim, né, importante, vamos dizer assim, não era uma coisinha, era uma coisinha boba que era para estar melhorando e às vezes não melhora tão rápido, né? E às vezes você percebe conflitos familiares, isso a gente vê bastante. Já tive vários pacientes que estavam numa enfermaria, era uma simples pneumonia, acabaram indo para a UTI, uma relação bem conflituosa entre os pais e a criança só adoecia, né? Só piorava. Eu falei até com a Cris, eu falei assim, nossa, Cris, parece que é uma energia ruim, ó, algo ruim, e a criança parece que absorve essa energia ruim que está vindo ali dos pais e fica pior, né? E teve um casal que realmente estava bastante em conflito e a criança ficou muito ruim, teve que ir para UTI. E enquanto esse casal não se resolveu, esse rapazinho não melhorou e não saiu da UTI, né? Olha Então, só. né, na verdade, nessa época eu não sabia, eu não entendia, nunca tinha feito uma constelação, né? Tanto que agora que a Cris está me trazendo essas coisas. E, né, foi isso. Então, inclusive, eu falei para o pai, falei assim, nossa, pai, tá emanando tanta uma energia ruim, parece que tá tudo dando errado, né, no tratamento. Né? São coisas que estão tudo dando errado, né? Vamos tentar, né, trazer energias boas, positivas, né? Para melhorar, né? Conversar com a sua esposa, vocês não ficarem brigando aqui dentro do quarto, né? Era uma coisa muito ruim. É muito Então, maluco, né? exatamente. E a criança acabou melhorando até que muito rápido, né? Então, isso que é muito incrível. Em questão também, por exemplo, pacientes, quando os pais, né, são compreensíveis, quando eu falo compreensíveis, assim, são educados, eles têm uma harmonia familiar muito boa, você vê que a criança pode estar super grave, mas acaba evoluindo super bem, né? Então, isso é muito importante. E eu conversei isso com a Cris e a Cris me explicou também, né, que tudo isso tem relação, né, ao olhar para o pai, o olhar para a mãe, que depois a gente vai falar, né, sobre outras doenças. Mas eu acho que o mais importante na pediatria é a gente ver isso, que às vezes o adoecer da criança, esse piorar, talvez eu diria, né, que a gente vê bastante, a gente também tem que começar a olhar também para o que está acontecendo em casa, os conflitos familiares, porque talvez não, né? Tá ali o grande, né, o grande problema da questão, né? A gente às vezes só está vendo a Exatamente. ponta do iceberg. E até a questão, não só de adoecimento, que tem que ir para o hospital, mas vamos lá. Quebra um braço, vive batendo cabeça e corta e não sei o que. Quer dizer, gente, mas a criança é assim mesmo. Opa, opa lá, né? Calma, tudo bem, é verdade, é arteiro, é isso e aquilo, mas tem que ter um limite às coisas. Exato. E é do mesmo jeito que a criança é assim mesmo, o anjo delas também é muito mais fortalecido. O anjo protege. O anjo é mais forte também, entendeu? Se a criança é realmente muito levada. Mas quando ela está batendo muito a cabeça, ela está tropeçando muito, ela está caindo muito, não quer dizer que ela tem um problema neurológico, não é isso. Mas o que está acontecendo? E quando a Suzana fala de uma energia ruim, veja, não é o espírito ruim, não é nada disso. Tudo que a gente não enxerga é energia. Nosso corpo emana, para cada célula da gente, 99% de energia, que é o campo magnético.
e que muitas vezes é controlado pela nossa mente. Então, eu vou dar um exemplo, né? A criança tá ali, sobe no sofá, pendura não sei aonde, escorrega. Sobe no sofá, pendura, escorrega. Todo mundo já sabe, né? Aí a mãe fica, você vai cair. Olha, você vai cair. Olha, você vai cair. O que foi? Caiu. Então, parece que a mãe quer que caia, ou o pai quer que caia. Não, eu não quero isso. Então, muda a neurolinguística, já muda a forma de colocar o teu filho na vida. E começar a dizer o seguinte, tá prestando atenção? Então, eu tô com medo que essa criança vai cair. Eu tô aqui falando dentro de mim, estou com medo que essa criança vai cair. Então, respira, confia e se você quer alertar a criança, ou você tira ela da arte que ela está fazendo, levanta a bunda da cadeira e tira a criança da arte, ou você diz, seja cuidadoso, seja cuidadosa. Isso não é prudente, porque a criança tem que descobrir aquilo. Simplesmente também tirar e salvar toda hora de uma coisa que você acha que vai ser uma arte, tem artes e tem artes, né? Mas é como a mãe leva isso para frente, é como a mãe e os pais, né? De uma certa forma, que a maioria é a mãe, a maioria é a mãe, mas os pais. Então, assim, quando a criança está se debatendo e vai para o hospital ferida, né? Com certeza a Suzana tem história para contar de pai e mãe que chegou falando mal um do outro, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é isso, você é aquilo. A criança se feriu para mostrar o quanto os pais se ferem. Ou quantos pais se ferem, na verdade. E aí ela se fere, né? Então, se ferindo como? Porque, mas, Cris, existe amor. Eu não estou falando de falta de amor. Mas a criança, ela tem um amor cego. Nós somos crianças crescidas com amores cegos nos nossos problemas. Então, mas a criança especificamente, ela está num amor que a gente chama que é amor cego. E o amor cego, ele adoece, sim. Porque ele é um amor de salvar. Mas salvar o que exatamente? Não é salvar vidas, às vezes até é salvar vidas, mas é salvar a pessoa da situação, salvar daquele problema, não querer conflitos. Né? A criança é um ser muito puro e amoroso. Então, ele tem muito amor para olhar para os adultos e falar, não, eu vou fazer diferente. E são pequenos heróizinhos querendo tirar os pais dos conflitos, né? Então, assim, nós vamos falar aqui sobre muitas coisas, vamos falar sobre gagueira, sobre adoção, sobre abuso, sobre o gordinho, e vamos procurar dar um olhar sistêmico para isso tudo. E vocês podem ficar à vontade de fazer perguntas ao longo desse processo, e se tiver alguma coisa fora desse assunto aqui, dessa pauta que eu e a Suzana criamos para iniciar esse bate-papo, isso aqui não tem fim, né? Isso aqui não tem fim. Mas se vocês quiserem colocar alguma pergunta, com prazer nós poderemos responder. A Suzana dentro do olhar clínico dela e eu dentro do olhar sistêmico. Que não quer dizer que o olhar sistêmico seja categórico, mas foi algo muito estudado pelo Bert. E que nós nos tornamos adultos e carregamos esses problemas da infância. Numa memória que a gente acha que nem lembra, mas está lá na memória celular. Está lá na memória celular e gerando muitas questões, padrões, conflito. O seu mesmo, né, Suzana, quando a gente constelou, era algo por volta dos 11 anos, né? Por volta dos 11 anos, exatamente. Então, é uma coisa que... E tá lá, imagina que ela ia lembrar de uma coisa dessas. Mas estava lá uma situação de sofrimento enorme para ela que ela levou ao longo de mais 20 anos. Não, você não tem 30 ainda. Vou fazer 30, então... Mas mais ou menos isso, né? Então, pode falar, Suzana. Fala, querida. Não, pode continuar falando. Não, é que você falou então, eu cortei a Suzana. Não, pode não, então vamos lá. Então, assim, dentro disso, nós vamos colocar aqui alguns casos e tudo mais. Como, por exemplo, outro dia eu estava conversando com a Suzana e falei, nossa, Suzana, se essa pessoa estiver assistindo aqui, um beijo, né? Mas eu considerei uma pessoa que veio me pedir uma ajuda na constelação, quer dizer, a gente não pode ajudar, mas que abrisse o campo para entender por que o bebezinho dela, que nasceu com 5 meses, não saía do hospital, já estava em estado de maturação e tudo mais, já estava pronto para sair, mas ainda precisando de respiração e não se alimentava, e ela quase perdeu esse bebê várias vezes, né? Então abrimos o sistema. Abrimos o sistema e qual era a questão?
Era uma mãe que não era vista, uma mãe que quis ser mãe, o marido acha que ele não tinha que participar, não teve que participar em nada mais. Em nada. Só em ser o pai, mais nada. E nesse processo ainda diminuindo a mãe e tudo mais. Veja, gente, nós estamos falando de um feto praticamente de 5 meses, mas é uma alma, é uma criança que quis vir para a vida antes, totalmente fora do tempo, para mostrar para esses dois que ele é fruto do amor deles e que ele precisa sim que eles se entendam, porque senão ele não fica. Senão ele não fica. Então, quando a mãe, e assim, principalmente que a mãe se valorizasse, que a mãe, nesse caso, se valorizasse. Então, quando nós abrimos esse sistema, ela percebeu isso, 10 dias depois a criança saiu do hospital. Foi muito rápido. Foi muito rápido, né? E mamando e respirando normalmente. E depois ela abriu de novo o sistema e eu sei que a criança está indo muito bem. Mas até lá, né? Dos 5, foram quase 6 meses de hospital, porque ele já estava com 2 meses. Quase 6 meses de hospital para um prematuro. É muita coisa. Mas ela teve que ter consciência de quanto ela estava se subjugando. E por um filho também, um dos pais se subjugarem não é bom. Então eu prefiro não ficar. Estou falando de um exemplo totalmente sem consciência, porque a criança não tem consciência, mas a alma tem consciência. A alma tem a memória celular. Então, tá aí, a gente tem esses resultados, né? Queria que você contasse um caso, Suzana. Você tem vários causos, conte para nós. Você quer do quê, Cris? Vamos falar dos gordinhos, então? Vamos falar dos gordinhos? Aproveitar que você é endocrinologista, né? E eu fui conversando com a Suzana e falei, Suzana... Eu ainda não tenho título. Só fiz a especialização. Gente, então é o seguinte, aí eu conversando com a Suzana, falei, Suzana, os gordinhos, me fala se não tem problema com a mãe. Sim, todos. Eu até falei pra Cris, Cris, parece que todos são filhinhos da mamãe, né? Todos, né, olham para a mãe, né, de uma forma diferente, né? Ou tem algum problema normalmente relacionado com a mãe. Alguns também não têm a mãe, né? A ausência materna, seja por falecimento, por abandono, né? Por alguma ou adoção, né? Estão com outra família. Então a gente percebe muito isso. Realmente, esse olhar para a mãe, o obeso tem bastante. Ele é literalmente o filhinho da mamãe, né? Parece que isso a gente viu conversando, né? A Cris falou assim, eu falei assim, nossa, eu acho que eles são filhinhos da mamãe o tempo inteiro, né? Preocupado com o que a mãe acha, o que a mãe vai fazer, tudo a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. E a Cris falou assim, se você soubesse que é realmente isso. Cris. Aí como que você vai pegar e falar para a mãe que ela é o problema do filho comer? O problema é ela, coitada. Que o problema e que não é comer. Existem várias questões para uma criança ter um pouquinho, claro. Ter a obesidade. Mas, via de regra, não houve um cuidado. Não houve um cuidado. Ou, se houve o cuidado, não houve o controle. A mãe ou o pai não conseguiram controlar os filhos. Normalmente é a mãe. Controlar. Não conseguiu controlar esse filho, né? E ofereceu coisas diferentes para a criança entrar nesse processo, né? Nós estamos falando de uma obesidade sem nenhum problema, né? Sem obesidade por comida, vai. Por que a questão é a mãe? Porque todo gordinho, de alguma forma, quer comer a mãe, ou come com os antepassados da mãe, ou olha para as questões da mãe. Mas Cris é uma criança, sim, principalmente sendo a criança. Lembra que eu falei que poderia ser a partir da memória celular, da energia. Ninguém está falando, sem falar nada que a gente percebe as coisas.
sem falar absolutamente nada. Até fiz uma pergunta para a Suzana, né? Nessa época de Covid, quais foram as crianças, e tiveram crianças que adoeceu, quais foram as crianças que adoeceram? Né? E agora bastante criança tá adoecendo, né? Pegando a doença. Mas as que eu peguei com mais gravidade, vamos dizer assim, normalmente estão sendo as crianças obesas. Né? Isso já é um fato, né? E, assim, as crianças obesas, então... Crianças barra adolescentes, né? Que a gente lida com os adolescentes. Crianças barra adolescentes, porque a gente acaba lidando com adolescentes também, né? Tá. Então, quer dizer, os obesos, né? Que, claro, já é uma comorbidade, mas por quê? Porque existe o problema. Então, essa doença também que está aí, ela já chega também para resolver algumas questões internas da gente, né? Tanto que se você levar o seu padrão, raramente você vai ter alguma coisa mais séria, mas, enfim, tem a ver com sempre... E se você for ver mesmo, se a Suzana entrar, aprofundar, quem é a mãe, o que essa mãe está vivendo, do gordinho que está internado lá, o que essa mãe está vivendo, o que está acontecendo, vai encontrar um olhar sistêmico que traga uma solução para a doença. Que traga uma solução para a doença. As crianças que olham para o câncer, por exemplo, que têm câncer, como também os adultos, eu falo que nós estamos falando de criança, mas é muito importante falar de criança porque é da inocência. Nós crescemos e carregamos isso para a nossa vida. O câncer, e não importa se é na criança, se é no adulto, está olhando para alguém excluído de dentro da família. Para uma história, para algo que não vê, um segredo. Alguém que não foi visto, é visto através do câncer. Por isso que as pessoas falam, mas por que a criança? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele não é uma criança agora, mas ele é uma alma antiga. Né? Uma alma, tem memória celular no corpo. E essa criança vem olhando por amor. É o amor cego que adoece. Então, nós, adultos, temos que olhar para as crianças e proteger as crianças de verdade. Né? O que é proteger a criança de verdade? Uhum. Pode falar. O que é proteger a criança de verdade? Como é que vai proteger a criança de verdade? Não, mas eles querem te ouvir também, Suzana. O que é proteger a criança de verdade? Não, me fala você, Cris, essa parte aí é sua. Me conta. Como proteger a criança de verdade é garantir a saúde dessa criança. É olhar, é você se olhar, é ver o que está acontecendo com você e o que não está refletindo ali. Porque a criança é reflexo. Vamos lá, vamos falar de transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Então, a criança chega com um transtorno do déficit de atenção, né? Você pode até me confirmar isso. Vamos dizer que tem hiperatividade, né? Então, é aquela que não para quieta, não fica em lugar nenhum. Por quê? Porque ela está olhando para algo muito importante que está acontecendo dentro da família. Algo muito importante, treta. Vamos entender esse algo muito importante, treta, né? Os pais se separando, os pais brigando, ou algo, a família brigando, uma família brigando com outra família, ou dentro de um deles, enfim. Imaginem qualquer treta, mas normalmente é papai e mamãe. Normalmente é o papai e a mamãe. E essa criança, ela atende a mãe de um jeito e atende o pai de outro. Então, ele não tem uma linha de direção. Os pais não estão alinhados para dar uma atenção, para desenvolver um caminho para a criança, para olhar para o mesmo objetivo, para ver se estão olhando o mesmo cenário, para colocar valores, enfim. Quais são os valores que essa criança... Isso é uma coisa que está se perdendo um pouco, principalmente nessa geração, que prefere enfiar Ritalina e outros remedinhos aí na criança que tem TDAH, em vez de olhar o que está acontecendo de verdade. Porque a criança olha para a mãe, está ouvindo a mãe, clique, né? Estou ouvindo a mãe, tá bom, é assim. Agora vem para o pai, nossa, clique, eu preciso mudar aqui a chave, 110, 220, 110, 220. Para esse eu faço isso, para esse eu faço aquilo. Eu fico completamente louco. Aí eu vou para a aula, vou para a minha sala de aula, né? E eu não consigo ficar na sala de aula, porque tem uma coisa acontecendo em casa que é muito mais importante, que eu tenho que salvar, eu tenho que olhar, eu tenho que ir para lá, eu tenho que ficar em casa.
ou tenho que, enfim, eu tenho que olhar para eles para ver o que está acontecendo, porque senão eles vão se separar, eles vão se machucar, eles vão se isso, eles vão se aquilo. Transtorno de déficit de atenção é isso. E até hoje, toda criança que chegou para mim com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou sem hiperatividade, todos os pais tinham problema. Nunca falta de amor. Eu não estou falando falta de amor. Eu estou falando de problemas sistêmicos, porque as pessoas vão ficando a serviço uma das outras. E não olham para o amor original. E não faz um planejamento. Sabe, não faz uma coisa afunilada na direção da criança. Ah, não, essa criança nós vamos querer que... Vamos dar este caminho, dar valores. Não quer dizer que essa criança vai ter que cumprir as expectativas dos pais. Não é isso. Exato. Porque aí você pode falar um pouco da adolescência, né? Quando chegam as crianças cortadas, né? Quando chegam as crianças cortadas, as que arrancam cabelo, automutilação, tentativa de autoextermínio, aquelas que arrancam o cabelo. Eu vou deixar você falar. Porque aí chega na fase adolescente, não aguenta. Não aguentam e acreditam em tudo, né? E acham que a vida não presta, a vida é inútil e preferem, né? Às vezes até acabar com a própria vida, né? É uma faixa etária muito que a gente tem que dar muita atenção também, né? Às vezes a gente esquece, né? O pediatra às vezes esquece, né? Dessa faixa etária, é uma faixa etária muito importante, que ela não está nem no pediatra, entre aspas, nem no clínico, né? Então eles literalmente ficam meio abandonados. Muita gente acha que o adolescente é confuso, mas na verdade é que talvez a gente não entenda o que está se passando, né, na cabeça deles, né? Eu não sei, Cris, se você lembra a época daquela baleia azul, você lembra? Lembro! Opa! Né? Foi quando eu entrei na pediatria, né? E lá a gente teve várias que eu vou colocar assim, mas eu peguei 5 pacientes que acabaram entrando nessa onda aí da baleia azul. E vários chegaram a quase cometer suicídio. Chegavam realmente com o desenho da baleia no braço, lá, automutilação. E era incrível como eles são tão frágeis, né? E o pessoal da psiquiatria lá é maravilhoso, do Ian. Então, eles acabaram... Aí eu amo psiquiatria. Eu acho que eu ainda tenho que estudar de alguma forma a psiquiatria. Mas, enfim... E eles acabavam vendo que existiam problemas. Eu não sei, depois você pode me explicar isso, porque realmente eu não sei. E viam que realmente tinha problemas familiares. Às vezes até o adolescente estava meio que, colocar entre aspas, desligado da família, né? Não tendo atenção da família. Então, às vezes até uma forma de chamar a atenção, né? Olha, eu existo, eu estou aqui, né? Não sei se realmente pode ser uma forma de chamar atenção, mas é sempre chamar atenção não para ele, mas é chamar atenção para o que está acontecendo dentro da família. É isso que as pessoas não entendem. É essa que é a questão. As pessoas não entendem isso. Ele está chamando atenção porque está acontecendo dentro da família. Então, uma criança se cortar, se mutilar dessa forma, é uma dor muito grande. Eu já constelei uma menina nesse nível e a dor em questão estava na bisavó dela. Essa história uma vez eu já contei aqui, mas vou contar de novo. A dor estava na bisavó dela, ou seja, na vó da mãe. Ela foi uma menina de 13 anos que foi vendida por uma dívida, né, para um homem mais velho, um caso quase 60 anos. Então, da menina adoecida, depressiva, que queria se cortar, era a 4ª geração dela, a bisavó dela. Então, nós estamos falando de uma coisa de 1920, mais ou menos, talvez, né? Aqui no Brasil mesmo. Coisa muito comum. É comum hoje, tá? Também é comum hoje. A gente pensa que não, mas é. Não é tão comum, mas agora, hoje pelo menos grita, né? Mas o que aconteceu? Essa vovó, que casou com um homem muito mais velho, quase 60 anos, o que aconteceu na noite de núpcias dela? Ela foi estuprada, ela foi abusada. Literalmente. Cris, mas a menina nem conheceu a bisavó, mas na memória celular da menina está esta dor passada transgeracionalmente. Então, a questão não estava com os pais, mas estava com a bisavó da mãe. E claro que eram mulheres que de alguma forma sofriam abusos morais,
né? Enfim, tem várias formas de abuso, né? Constelou a menina, 2 meses depois, esqueceu tudo, passou, não sabia por que fez isso e tudo mais. Mas por quê? Porque sempre tem. Então é muito injusto que os pais achem que o problema é a filha ou o filho. A criança, o adolescente. A criança, porque é um reflexo, e talvez não seja do agora, mas seja de algo que aconteceu lá atrás. Então, uma mãe que bate demais no filho, um pai que bate demais no filho, ele está querendo bater no cônjuge. E vai lá a criança e apanha porque jogou um copo de água, sabe? Caiu o copo de água, estabanou. São o quê? Né? Se um não faz a vez para o outro, se o casal, um não faz a vez para o outro de algo que tenha que ter, né, na lei do equilíbrio, a criança vai lá, entra no meio e faz. A criança entra no meio e faz, né? Uma coisa muito comum, gagueira. Assim. Então, a criança está calando um segredo. A criança está calando um segredo. E muitas vezes, hoje em dia, essa gagueira pode ser um segredo de um amante, pode ser o segredo da família. Eu vou falar abertamente aqui. Pode ser o segredo da sexualidade de um dos pais. Papai casou bonito com a mamãe, mas ele não gosta de mulher, ele gosta de homem, ou vice-versa. E tem uma vida dupla. Só que quem paga? A criança. Está pagando a criança por quê? Porque de alguma forma está acontecendo alguma coisa muito grave entre o casal, e aí o segredo começa a gerar muito mais doença, no que diz respeito à fala, atrasos no aprendizado. A gagueira é o mais comum, né? Porque como é que eu posso ser eu? Né? Como é que eu posso ser? E assim, quando você abre o sistema, é impressionante. A coisa vem. Aí o que acontece? Os pais não aceitam. Não, eu não tenho problema. O problema é essa criança mesmo. E fecha o tempo e vai embora e a gente está falando besteira. Só que na hora que a gente abre o sistema, nós sabemos que nós temos cura aqui. Então, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, né? Tá todo mundo quietinho, assim, só ouvindo o que nós temos aqui para dizer, mas podem fazer as perguntas, gente. Bom, nós falamos, eu acho que uma coisa que você ficou de falar, Suzana, que a gente combinou na pauta, sobre as questões da educação sexual. Porque até eu perguntei para você se você era a favor do aborto ou não, né? Eu vou dar a visão sistêmica. A visão sistêmica não é a favor do aborto, porque são almas, isso vai impactar o aborto forçado, mas o aborto também que não foi forçado, são almas, precisam ser vistos no sistema, desde que não seja um segredo, tudo bem, né? Mas no nosso país o que é? É sempre um segredo. No nosso país é tudo um segredo, né? Todo mundo que aborta forçadamente é um segredo. É um segredo. Só que a gente tem as crianças engravidando, né? E eu sou muito mais a favor da prevenção disso tudo. Não dá para ser igual o país lá do Xi Jinping, onde ninguém só pode ter um filho, né? E elas engravidam. Ah, é mulher, vou tirar. Ah, é mulher, vou tirar. E uma moça com 32 anos já fez 8 abortos. É uma loucura isso. Então você tem que prevenir e ter respeito pela vida. Né? E ter respeito pela vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, educação sexual, né? Que acho que é onde você pega coisas muito pesadas, né? E os abusos, né? E o abuso sexual, né? Quando a gente fala em educação sexual, não é querendo falar de sexualidade para crianças de 6, 7, 8 anos, né? Até porque essa faixa, eles só sabem reconhecer se é menino ou se é menina, né? E aqui eu só vou colocar o que eu acabei explicando para a Cris, né? Que a partir dos 3, 4 anos é que a criança se reconhece, né? Sendo do sexo masculino ou feminino, do gênero, na verdade, né? Sexo ou gênero feminino ou masculino, né? Eles ficam descobrindo, né? O que é pipi, o que é periquita, né? Exatamente. E aí, atualmente, entra
Eu vou falar porque é uma coisa que a gente atua bastante, né? A endocrinologia pediátrica junto com a psiquiatria infantil, é essa parte da transexualidade, né? Então, ali a gente descobre a pessoa, a criança trans, né? Então, sim, existe criança trans porque gênero é gênero e sexualidade é sexualidade. Deixa eu só falar uma coisa sobre essa coisa. Falar uma coisa sobre essa coisa. Segura aí. Gente, as crianças, para quem acredita, os egípcios acreditavam. Como você é constelador, você tem que ficar com a mente aberta para tudo. Nós temos uma coisa chamada memória transgeracional, memória celular. Vamos ficar pela ciência, que é a memória celular. Essa criança, quando nasce, e o menino começa a brincar com boneca, e o pai fica desesperado que ele vai ser gay, que ele vai ser isso, que ele vai ser aquilo, pode ser simplesmente uma memória celular. Mas o pai faz tanto, né? Tá com medo, tá isso, tá aquilo, porque imagina, vai ser bicha, vai ser isso, vai ser aquilo, que acaba a mãe tendo que tomar essa criança, querer enfiar de volta no útero de novo, né? Ah, gerei um problema, né? Como se fosse só o problema da mãe. E tira a liberdade da criança de viver aquela memória celular e seguir. Às vezes, uma memória celular, um floral resolve a questão. Um floral resolve a questão, porque vai limpar a memória celular, olha para os bonequinhos, olha para tudo isso, e não precisa ficar nessa gastura. É como a Suzana disse, vem, as trocas vêm. Mas tem também a questão que você só precisa observar com tranquilidade. Fica calmo, escuta assim como também as pessoas que são homoafetivas, que estão gerando criança, não estão ali achando, vai ser um gay, vai ser uma pessoa... Não, ninguém quer isso, gente, pelo amor de Deus. Não é essa questão, seja calmo, fica calmo, respira, vai consultar realmente um médico, uma consteladora, porque assim, é só uma memória celular. E porque você está colocando tudo aquilo, você está trazendo mais força ainda para a memória celular da criança e fazendo ela viver um problema que não é o que ela tinha que viver. Não é o destino dela. Então, papais, se acalmem. Se acalmem. Mamães, se acalmem. Trabalhem com florais. Né? Continua, Suzana. A gente chama isso, né, de como se fosse um encantamento. Às vezes a criança não é nada. É só porque, às vezes, o universo feminino, por exemplo, para o menino, o universo feminino é muito mais emocionante. Se você parar para ver os filmes, os desenhos, as princesas são muito mais coloridas, é tudo muito mais divertido. Então, não tem problema ele gostar, sei lá, da Ariel, né? Porque ela é uma sereia. Não é por isso que ele vai ser gay ou trans. É só um encantamento e tá tudo bem, não precisa fazer grandes escândalos e ficar reforçando, né? Mas é mais ou menos isso do olhar pediátrico, vou colocar aqui. Então, mas é exatamente isso. É exatamente isso. O olhar sistêmico trabalha com floral. Calma, você só está piorando a história, porque nós temos memória celular. Então, isso dá para ser limpo, né? Porque isso é transgeracional, não é nem seu, não é da criança, não é nada, mas o pai, nesse desespero, nem sei o nome desse negócio, o que é, nesse preconceito, sei lá o que é, né? Só vai reforçar uma coisa que você não sabe nem o que é. Como que é, Suzana? Eu acho que é preconceito mesmo, não medo, né? É um preconceito, né? E às vezes esse pai está fazendo isso com o filho, porque ele não tem razão nenhuma de fazer isso com o filho, mas o pai dele fez isso com ele. Então ele não sabe ser pai diferente, que não seja, sabe, colocando muita pressão e acaba fazendo esse tipo de coisa. Então, a gente não pode nem julgar que é preconceito, porque o olhar sistêmico não deixa a gente fazer isso. Não deixa, né? Não deixa fazer isso. A gente tem que olhar também mesmo para essa questão, essa fragilidade do pai. É muito complexo. Mas, Suzana, manda ver. A gente ia falar agora da Aí eu já tinha falado dessa questão de educação gênero, sexual, né? E do abuso, né? Isso. Aí a questão da sexualidade, né?
a criança, na verdade o adolescente já, né, com 12, 13 anos, que começa a despertar a sexualidade. Quando a gente fala de sexualidade, não é necessariamente sexo, né, o ato, né, conjugal lá, tá. É só o interesse por outra pessoa, né, a relação amorosa, vamos dizer assim. E atualmente, né, a gente precisa de orientar mais essas crianças e esses adolescentes, tanto para essa questão, porque a gente sabe que existe muita gente ruim, né? Existem muitos abusadores, às vezes, né, pode ser até da Doente. mesma faixa etária, muita gente doente, né? Podem ser, às vezes, até da mesma faixa etária, né? Necessariamente não precisa ser um adulto abusando de uma criança. Às vezes pode ser dois adolescentes em si, mas isso pode acarretar grandes problemas no futuro. Então, a gente precisa, eu falo como nós pediatras, né? A gente precisa olhar para essa parte dessa sexualidade e orientar, e não ter vergonha de conversar sobre isso. Isso não pode ser vergonhoso. É o nosso corpo, a gente tem que tomar cuidado dele, né? A gente não pode deixar ninguém ficar. A gente tem que passar isso para as crianças, né? A gente não pode deixar ninguém ficar mexendo, ninguém ficar me tocando. Né? Acontece e a criança acha que tá brincando, né? E às vezes não está brincando, né? Alguma coisa ruim já. E eu vou fazer um Não pode alerta. A maioria dos abusos são com estar dentro de pessoas casa. conhecidas. Eu posso dizer assim que é 95% dos abusos que acontecem com crianças, a Com partir dos criança. 5, 6 anos, são com pessoas conhecidas. São pessoas da família, aquele primo acima de qualquer suspeita, o tio que O irmão, muita né? prudência, o irmão, Irmão. aí entra num processo que é coisa Um de papai e processo. mamãe. Mas a gente não vai nem falar isso. Eu só vou pedir para vocês ficarem atentos, principalmente quem tem meninas, mas também é comum com os meninos, Meninos gente. também, com certeza. Meninos também A, tem a bastante. A gente acha que Suzana pode não. falar sobre isso, como é que chega para ela. A gente Quando pode chega, falar. né? Quando Quando chega, chega. beleza. Porque E normalmente a os gente que vai não ver. chega? Aí vai evoluir com problema psicológico, psiquiátrico, até a fase adulta. Mas normalmente menino guarda mais até a fase adulta. Então, praticamente eu não pego. Quando a gente vê, é porque aí a mãe acabou descobrindo, né? E é muito triste, né? O abuso, tanto de meninos quanto de meninas, para mim assim, inadmissível, né? Uma coisa que ainda não consigo entender, ainda não consegue entrar na minha cabeça, né? Como que Acho que alguém para vai fazer você, isso. acho que para Então, pediatra nunca vai entrar. Não vai entrar. É uma coisa que né? não entra na da gente, né? Então, Não imagina entra. pedir. Não, você não vai. Você que está para salvar a vida, olhar, cuidar dos Exatamente. pequenos. Não dá. Exatamente. E aí, em relação a essa sexualidade, por quê? Porque as crianças e os adolescentes, as crianças, né, principalmente as meninas, estão entrando, né, na menarca, que é a primeira menstruação, mais cedo. Então, a partir dos 8 anos, ela já acaba, né, tendo a puberdade e tudo mais. Então, elas podem engravidar com 10, 9 anos, 10, 11 anos, dependendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, né, quando eu falei para a Cris, eu falei, nossa, Cris, mas uma criança gerar outra criança, isso também me dói muito. Eu já vi crianças de 11, que eu ainda não falo que é uma adolescente, uma pessoa dessa, 11 anos gestando, né? Então, né, obviamente foi uma gestação complicada, o bebê acabou indo a óbito, porque realmente não tem lugar para o bebê crescer. Aquele corpinho não estava preparado, né, completamente para gerar outra vida. Né? Então, é muito doloroso. E por isso que eu falei para a Cris, nossa, Cris, eu contei até um caso, pode contar, Cris, aquele caso que eu te Pode. contei? Uhum. Isso foi, Só foi não no vamos falar pediatria. nomes. Não, eu nem lembro o nome, pra ser sincera. Mas Tá. foi uma paciente na ginecologia, que eu acompanho, né? Eu acompanhava quando eu fazia pediatria, pessoal da ginecologia do adolescente. E a gente conversando com uma menina e ela só comentou, estava com dor na barriga e a barriga estava aumentando, mas ela não sabia por que não. E a menstruação, teoricamente, para ela estava regular. Ela 13 tinha anos. 12,
12 para 13 anos. 12 anos. A mãe ainda dava banho nela, para você ver a infantilidade da pessoa, né? A mãe dava banho, a mãe não reparou em nada. E a menina, né, quando a gente foi fazer o exame físico, ela estava gestante, né? Quando a gente contou, foi um susto para a família inteira. E aí ela foi contar a história, que eu achei até agora, eu não consigo entender, né? Porque, assim, às vezes na hora eu pensei até que a menina tinha algum atraso mesmo. Porque ela foi na rua comprar bala, achou um cara que deu carona para ela no carro, e ela entrou no carro e resolveu ter uma relação sexual com o cara, como um agradecimento, né? Foi a primeira relação sexual com ela. Para mim, isso não é nem considerado relação sexual. Para mim, isso é um abuso, né? Um cara de 25 anos, Claro que é. de 12, né? 13 anos, é um abuso sexual. Isso é pesado de se falar. Mas, assim, né? Para você ver a inocência da criança sendo levada por um adulto, né? E, por incrível que pareça, a história se repetiu novamente, né? A mãe sofreu a mesma coisa e a menina acabou acontecendo a mesma coisa com a menina. Ela era mãe solo, porque o pai também ela não conhecia, teve a menina com 15 anos, e aí a história só se repetindo, né? Para mim foi uma história muito marcante. Além de uma história que se repete, para eu pertencer à minha mamãe, eu tenho que ser igual. Exatamente. Então, assim, e ela nem sabia da história da mãe, né? E esta mãe, não, claro que não. E essa mãe, como que não orienta, como que não fala, tendo passado pelo processo. Mas também a gente não pode achar que todo mundo... Gente, tem uma coisa em constelação que a gente tem que dizer assim, todo mundo tem, cada um tem força no seu destino para lidar com a história e com o que vive, né? Então, se a menina engravidou, ela tem força no destino dela para isso, né? Mas será que precisa? Escuta, será que não dá para ter um cuidado? Será que não tem uma orientação? Sabe? Puxa vida, gente. Uma orientação, não mata ninguém, né? Só orientar. Isso que eu falei, não deixa ninguém encostar em você, né? Tomar cuidado com o que as pessoas falam. A gente tem que ensinar desconfiança. A gente tem que ensinar desconfiança. Porque eu tô falando para vocês, todo abuso que aparece aqui, sempre era alguém que era conhecido. Sempre. Sempre. Exato. Sempre. Então, porque a gente... Você participou de uma, né? Sempre. Sempre. E é muito dolorido, é muito doído, porque a pessoa passa, porque essa criança chega na fase adulta e ela não sabe viver de uma outra forma que não seja abusada. Eu não estou falando de abuso só sexual. Abuso com chefes, né? Abuso no trabalho, abuso dos maridos, abuso de amigo, né? Tudo onde ela vai, ela só sabe viver sob abusos emocionais. Então, isso é muito sério, porque é um segredo. E quando a criança, principalmente a menina, se coloca nisso, também tem um problema entre o papai e a mamãe. E a menina normalmente está dizendo assim, eu faço, veja, na alma, tá, gente? É na alma, não tem consciência, isso é memória celular. Eu faço tudo no seu lugar, mamãe, não se preocupa, deixa que eu faço no seu lugar. Ai, que bonito. A mãe é o maior assunto das nossas vidas mesmo. Então, é isso, né? Bom, a gente já falou do bebê, nós já falamos da gagueira, dos atrasos, do abuso infantil, já falamos do gordinho. Suzana, você quer falar? A gente faltou falar da raiva, né? Eu falei um pouco, nós falamos um pouquinho, né, sobre essas crianças que apanham e tudo mais. Mas aquele exemplo, eu acho que do jiu-jitsu, é um exemplo muito legal, né, para você contar para a gente. Tem aquele pai que eu contei no início, né? Ele era um pai que era lutador, né? Então, né, tinha uma raiva. E é engraçado, né? Porque normalmente quem é, né, do esporte, realmente do esporte, eu pensava, né, que eles eram mais bem controlados, né, nessa questão da raiva. E era uma raiva de todo mundo,
mundo, né? Tanto da equipe médica, da equipe da enfermagem, quanto da própria esposa, né? Então, aquela energia ruim, né? Aquela raiva, aquela coisa ruim que ele emanava o tempo inteiro, enquanto não passou aquilo, a criança não melhorou, né? Mas eles entraram em reconciliação no hospital. Sim. Eles se reconciliaram. Durante o período da internação da criança. Sim, eles entraram em reconciliação, exatamente. E a criança imediatamente melhorou, já foi para a enfermaria. É muito interessante, né? É muito interessante. Bom, gente, então nós já estamos perto de 1 hora. Não sei se o Instagram corta ou não. A última vez eu pude falar quase 90 minutos, nem sei por quê. Mas vamos lá, a gente tem que. Eu queria saber se vocês, quem está assistindo a gente, tem uma pergunta para mim, tem uma pergunta para a Suzana. Por favor, fiquem à vontade. Porque eu acho bastante interessante tudo que aproveitar agora o conhecimento da Suzana, que fala clinicamente, fala cientificamente, né, dentro da área médica, não que a constelação não seja ciência, é uma ciência, sim. Para quem não sabe, o Bert Hellinger teve aula com Freud, né? Ele foi aluno do Freud, então, e eu fui aluna dele, então acho que tá vindo direto, tá pelo menos só 3 gerações. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, nós estamos aqui para responder. Caso contrário, vamos ver se alguém vai escrever, perguntar alguma coisa. Todo mundo super quietinho, Suzana, só ouvindo, só ouvindo. Acho que será que nós chocamos demais com essa live? Talvez, pode ser sim. Cris, eu vou te fazer uma pergunta que eu pode fazer. Aqui. Peraí, ó. Crianças que roem unha, como lidar? É a doutora Naira, deve ser sua amiga. Não? Naira, não. Naira? Dá uma olhada. Você não está reconhecendo, eu não enxergo. Crianças que roem unhas. Aflição, ansiedade, desespero. Ansiedade. E assim, os pais estão estão cobrando demais da criança. Estou falando das possibilidades. Então, os pais cobram demais a criança, porque tudo que ela faz, se comporta, faz tal coisa, você não sabe fazer direito, guarda isso, guarda aquilo, isso não é bonito. A criança como é que eu vou me comportar, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Ela não encontra um lugar para ela se colocar as mãos e se sentir à vontade no núcleo familiar. Também pode ser porque elas têm ansiedade, mas essa ansiedade sempre é reflexo dos pais, tá? Suzana quer falar sobre esse roer de unhas? Não, eu ia falar isso. Era realmente, para mim, sempre tem essa questão mais de ansiedade, né? E aí, se você pegar essa questão aí toda da parte sistêmica, com certeza é isso. Então, eu espero ter respondido. Naira ou Naira, seja bem-vinda. Qual é a pergunta que você ia fazer? Eu ia perguntar em relação aos obesos, se esse medo que a mãe tem, que cuidado em excesso também pode trazer algo também relacionado à obesidade. Sabe aquela mãe super, hiper, mega, master, blaster, protetora? Aquela que não deixa. É assim, gente, a Suzana ia falar até sobre um quadro, né? Que eu falei, é um quadro, é uma coisa assim chata de a gente falar. Mas é o que é e vocês precisam entender isso. As mães precisam, os pais, de uma forma geral, mas principalmente as mães, precisam deixar os filhos irem. O que é isso? Como ir? É muito cedo, tá louca? Tá? Sim, você tem que chegar na beira da cama, do berço dessa criança, olhar e falar assim, eu te trouxe para a vida, eu deixo você ir. Você tem as suas próprias expectativas, eu dou conta das minhas. Eu fico ao teu serviço, mas não, você não vai ser só a tarefa da minha vida. Né? Eu deixo você ir. Deixar as crianças irem. E essas mães normalmente não deixam as crianças irem. Você me contou sobre aquela criança passando muito mal na UTI. Você quer dividir essa história? A que acabou. Até falei na outra live, né? Uma criança com câncer, né? Acabou passando tanto tempo, né, internada,
né? Tanto na enfermaria, acabou, né, no último ano indo para UTI. E assim, ninguém sabia, porque a gente já tinha falado, vai durar mais tanto tempo, né? Vai durar mais tanto tempo, né? Ela tem mais tanto tempo de vida. E a gente não estava entendendo por que estava. Eu acabei entre aspas, tá? Por que ela estava tanto tempo? Porque era um tumor muito, muito, muito maligno, né? E aí, né, eu já tinha saído do hospital, mas eu acabei indo ao velório da criança e a mãe veio me contar uma coisa que ela pegou e eu tinha conversado com ela, né, uns tempos antes, que a gente acabou ficando muito amiga. Esse é o mal da pediatria, a gente também fica muito amigo dos pais. E é o mal da Eu pediatria. diria que é A gente, empatia, eu acho, né, gente? Não é talvez a brincadeira. empatia. Cuidar do Não, fio dos outros não é brincadeira, né? não, não é. A gente acaba ficando com, a gente chama até de filha às vezes. Mas, enfim, acabou que ela veio me contar, falou assim, ó, doutora, eu tinha feito o que a senhora tinha me falado, eu tinha deixado ela ir, mas eu não estava entendendo por que que a minha filha não estava descansando. Na verdade, a pessoa que não estava deixando ela ir era a avó, a mãe da mãe. E aí, a partir do Tá. momento que a avó deixou ela ir, e a mãe deixou ela ir, foi assim, questão de horas, ela acabou indo a óbito, né? E assim, para a família foi bem, assim, ela era uma família muito espiritualmente, sabe, entendida, então foi tudo muito calmo, muito tranquilo quando elas entenderam todo esse processo, né, de que elas precisam, que a menininha precisava descansar, já, né, ela precisava agora, Então, né? se a mãe tem como controlar se o filho vive ou não, porque é isso. Ela controla se o filho vive ou não. Então, ela controla a vida do filho mesmo. Então, você precisa controlar dizendo, vai ter uma mulher maravilhosa ou um marido maravilhoso, vai ser próximo, vai ter notas altas na escola. Sim, Não, está sempre tá. falando negativo. Está sempre falando negativo, ou está em briga com o marido, está briga. Você é igual ao seu pai. E tem os pais que também seguram, mas é menos comum, né? Os pais que Né, seguram, os são pais que as se metem mães. demais estão em desequilíbrio. O mais comum são as mães, né? Os pais colocam os filhos na vida, tanto que as mães têm medo da chuva, da piscina, não sei o quê. Os pais não, já pula todo mundo dentro e tá tudo certo, né? Porque os pais sabem entregar os filhos para a vida, né? Porque a vida veio do pai, a mãe gerou a vida e acontece muita coisa dentro desses 9 meses, dentro da bolsa, né? Na barriga, que só a mulher sabe o que que é, né? O homem não vai saber o que que é, só a mulher sabe. Então, quando nasce, e por tudo que ela passou, e nem sempre essa gravidez teve apoio 100%, nem sempre foi a história da Cinderela, né? Isso tudo a criança acaba absorvendo, né? E, e começa então as questões, né? E a mãe, né? Acaba pegando só a criança e aí começa todos os problemas, os padrões e etc e tal. Então tem solução. A criança, eu acho que todo mundo é conivente comigo aqui em pensar que é um absurdo criança adoecer. É um absurdo. Agora, você pode ter certeza, se a criança está com tosse, se a criança está com febre, fora as febrinhas que aparecem de crescimento, né, Suzana, que parece febre de crescimento, né? Aí A gente corre a fala, mãe para o hospital. Mas crescer dá febrezinha, né? De um dia para o outro, não é aumento da verdade? temperatura. Não chega a ser uma Não febre, é? mas pode ser um aumento da Um temperatura, um aumentinho da temperatura. desenvolvimento. Hello, mães! Crescer da febre. Você pode Não, não medir vou que às falar que vezes é dá um febre, não. centímetro. Aumenta a temperatura. Aumenta a temperatura, não precisa sair correndo desesperada dar antibiótico, né? Não precisa, Ai, não precisa. Mas é aquela história, é a mãe que segura, né? Elevou um pouquinho a temperatura, já acho que, não, calma, né? Calma, mais uma vez, calma, observa, não é bem assim. Tem, é tudo muito mais simples.
E perceba o quanto você está segurando o seu filho, a sua filha. E como que você pretende lidar com essa criança, né? Se ela está ficando muito adoecida, muita gripe, muito isso, muito aquilo, está acontecendo alguma coisa em casa que vocês não querem olhar e acham que a criança é o problema, mas não é. Não é. Precisa resolver, né? E se você resolve, as crianças vão ficar sadias. Eu prometo para vocês, eu vão ficar sadias. E aí, pediatra só vai ser para acompanhar a saúde mesmo, né? E não resolver problema, que é o mundo ideal, né? Acompanhar a saúde e o crescimento da criança. Isso que seria fantástico, não é mesmo, Suzana? Exato. Suzana, quer colocar mais alguma coisa? Não, acho que a gente já falou de tudo, Cris. A gente falou do partir, falou, né, dessa questão das doenças, tudo aí, né, do recém-nascido, que tem problema. Acho que foi tudo mesmo. Bom, gente, então eu ainda estou deixando aqui mais um pouquinho de perguntas, se tiver. Senão eu já começo aqui então a me despedir. Antes de mais nada, agradecer demais a Suzana por mais essa live e as orientações, né, clínicas que você deu para a gente. Vou até dizer o seguinte, eu quero até pedir para você encerrar. Qual é um conselho que você dá para as mamães, enquanto pediatra, do que chega normalmente lá e que, assim, é bobagem, que seria uma bobagem que ela poderia tranquilizar o coração dela e resolver em casa, enfim. O que você daria de... Atualmente, né? Vamos colocar agora no momento. Atualmente, né? Vai, isso. Atualmente, né? Eu acho que a grande orientação hoje, né, em questão de saúde da criança, eu falo para todas as mães que vão ao pronto-socorro. É uma coisa que pouca mãe faz, mas é uma bobeirinha. É lavagem nasal, tá? Então, as lavagens nasais que a gente não faz na maioria das crianças, a minha super dica previne diversas doenças, né? A gente, na pediatria, não está passando só pelo momento do Covid, tá? Também estamos passando pelo momento da bronquiolite, que é um quadro respiratório mais do bebezinho, né? Lá de 0 a 2 anos, e acabam ficando graves. E se resolvem, assim, a gente previne com lavagem nasal. E lavagem nasal, como eu falo, não é uma vez por dia, não, tá? É umas 4 vezes ao dia. Então, hoje, eu acho que minha dica, a gente passando por um momento complicado, difícil que a gente está, né? E eu acho que o ideal seria lavagem nasal, hidratação, né? Beber bastante líquido. Eu acho que também alimentação saudável, agora partindo um pouquinho mais para endocrinologia, né? Alimentação saudável pode comer de tudo, mas saudável, né? Então, comer frutas, legumes, pode comer arroz, pode comer feijão, pode comer carne. Criança pequenininha, evitar, né, doce, refrigerante, que eu peguei um menininho de 2 anos tomando refrigerante no café da manhã. Então, aí a gente já sabe que não vai dar bom. Então, são coisas tão bobinhas, mas é só para dar uma reforçada, né? Uma alimentação saudável. E criança precisa de brincar, precisa de ser feliz, tá? A criança precisa ser... O espoleta meu também não é para sair batendo nas coisas, mas a criança precisa de brincar, ter contato com o meio ambiente. Ela precisa, né, também criar imunidade com o meio ambiente, contato com animais, contato com terra, grama, né? Essas coisas a criança precisa, né? Ficar fechado dentro de uma casa, dentro do apartamento, coitada, elas vão enlouquecer, elas precisam também, né? Sim. As maiores vítimas, eu acho que desse momento, com todo o respeito, né? Aqueles que perderam seus entes, tudo são as crianças. Exato. São as crianças. Mas tomando todos esses cuidados, a gente sendo muito cauteloso, né? Então vai dar tudo certo. É só pensar positivo. Acho que agora a gente tem que começar a emanar energias positivas, né, para o mundo, porque o mundo está precisando. E minha dica pediátrica é lavagem nasal. Quem diria? Olha só! Muito legal. Só isso que eu falo. Não, e aí top, cria aquela sinusite, aí vai pro pronto. E aí começa. Você poderia evitar. Exatamente. Então, você poderia evitar Olha uma só. coisa, pode ser mais grave, né? Uma lavagem nasal, que é uma bobeirinha, né?
né? lógico, Dá trabalho às né? vezes, pode até ser que dê trabalho, né? Mas tá aí a dica e é uma coisa super simples, né? É super simples. E acostumar eles desde pequenininho. Porque quando acostuma lá, quando é pequenininho, eles não ficam tão raivosos, né? Quando ficam maiores. Gente, uma outra coisa, eu preciso falar para vocês. Tem pais que têm mania de pôr os filhos no meio da cama de casal. Isso é a coisa Nossa, mais errada. É a o criança tem que ter sua mais própria cama. É o mais errado, assim, chegou da maternidade, berçou e nunca mais. É assim, para ficar no meio do casal, na cama, tem que ser assim, café da manhã de domingo, uma brincadeira com Assistir o travesseiro, filme. assistindo um filminho, mas nunca no meio dos pais. Nunca, nunca. A cama do casal é sagrada. E aí tá aí Sim, isso é a fato. Suzana para me aprovar. É verdade. A criança tem que ter o espaço dela, né? O pai e a mãe tem que ter o espaço dele, a criança tem que ter o universo dela, o espaço dela. Exatamente, não dá para ficar no meio dos pais, de jeito nenhum. Então, com essa última dica, a gente encerra e eu quero agradecer todos que estiveram aqui, né? Muito, muito obrigada. Essa live vai para o YouTube também, eu devo subir ela hoje, ainda ou amanhã. Então, no YouTube, clique, compartilhe, se você gostou, dê uma dica para aumentar a relevância do canal. E, Suzana, muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Cris. Um beijo para vocês, Beijo. gente. Até a próxima. Terça-feira tem. Eu vou fazer um workshop online, mas aí é para mulherada, tá bom? Tá Beijo, certo. é só vocês se inscreverem, é gratuito. Beijo. Tchau, tchau. Fazendo marketing aqui para você. Tchau. Tchau.